Nessa quarta propriedade, eu tenho aqui uma potência, outra potência, agora elas têm bases diferentes, diferente de todos os outros que nós vimos. Então, quando as bases são diferentes, mas agora os expoentes são iguais, resolver essa multiplicação é o mesmo que multiplicar as bases e o expoente repetir uma vez só. Tá certo? Tanto na multiplicação como na divisão, na fração, por exemplo, ó. Primeiro eu tenho A elevado a K e depois B elevado a K, então faz a conta de A dividido por B e repete o expoente uma vez só, tá bom? Vou fazer exemplo. Agora, ó, resumir aqui. Quando eu tenho expoentes iguais, você mantém a conta, a operação que você vai fazer com as bases, tá bom? A operação normal e repete o expoente uma vez só, tá bom? Se tiver mais de um expoente. Por exemplo, olha cá. Expoentes iguais. 2 elevado a 3 vezes 8 elevado a 3. Isso aqui vai ser simplesmente assim, ó. Pega o 2, multiplica pelo 8 e coloca um expoente só para eles. Tá certo? Se eu for resolver isso aqui, vai dar 16 elevado à terceira potência. Tá? Aqui, por exemplo, olha cá. 3 elevado a 4 sobre 10 elevado a 4. Então, eu mantenho o 3 sobre 10, de preferência nos parênteses, e o 4 eu elevo ali. Tá bom? Até porque a gente viu na passada que quando eu tenho isso aqui, ó, eu pego o 3 elevado a 4, eu pego o 10 e elevo a 4, tá bom? Se eu quiser resolver mais, 3 sobre 10 é 0,3, então fica 0,3 elevado a 4. Tanto faz uma maneira como a outra maneira você escrever, tá certo? Quinta propriedade, essa aqui é beleza, olha só. A elevado a menos n, olha o expoente aqui, ó, quando for negativo, a elevado a menos n, você resolve assim, ó. A base é A. Qual é o inverso de A? O inverso de um número é 1 sobre o número, tá? É uma divisão, ó, 1 sobre A. Então, quando o expoente for negativo, você inverte a base, bota 1 em cima dela, ó, 1 sobre A, e o expoente vai ficar positivo, olha só. Então, cuidado, olha para aqui. Ou então assim, ó. Ou então assim. A elevado a menos n é igual a... Inverte a base e o expoente aqui é positivo, tá bom? Vai mudar de sinal o expoente. Resumindo, eu coloquei aqui, ó. Quando o expoente for negativo, você inverte a base e muda o sinal do expoente, tá bom? Vamos ver aqui como é que ficaria. Ó, 4. O inverso de 4. O inverso não é oposto, tá? O inverso de 4 é o quê? 1 sobre 4. Como aqui é menos 3, ou você coloca parênteses e coloca aqui, ó, mais 3. Não vou botar o sinal de mais, eu sei que é mais. Ou você faz assim, ó, inverte a base e bota o 3 lá embaixo só para o 4. Até porque 1 elevado a 3 é o próprio 1. É como se isso aqui eu estivesse resolvendo de cá, ó. 1 elevado a 3 é 1, 4 elevado a 3 fica assim. Resolve 4 elevado a 3, você vai encontrar 1 sobre 64, mas eu não quero resolver. Aqui a mesma coisa, aqui é um macete agora, ó. Inverte a base, qual é o inverso da base de 3 sobre 2? É 2 sobre 3, tá? E o expoente fica positivo, tá? Se eu quisesse aqui eu faria, ó, 2 elevado a 4, 3 elevado a 4. Tá bom? Bem, aqui vai ser o seguinte, ó, 0,7, eu vou transformar primeiro essa base aqui, ó. Porque eu não vou botar 1 sobre 0,7, fica feio. Então vai ficar assim, ó. 7 sobre 10, eu não inverti nada ainda, só estou colocando na forma de fração, tá bom? Como tem um número depois da vírgula, é 10. Então, ó, menos 2 continua. Não fiz nada ainda, não inverti ainda. Agora eu vou inverter. Ó, qual é o inverso de 7 sobre 10? 10 sobre 7 e o sinal do expoente fica positivo. Por que isso é verdade? Porque vou justificar aqui, ó. Se eu tiver uma potência A elevado a menos n vezes A elevado a n, pela propriedade lá que nós aprendemos, somos expoentes, ó. Menos n mais n. Lembra disso? Porque é multiplicação. E quanto é menos n mais n? 0. Porque é um número menos ele mesmo, tá bom? E quanto é A elevado a 0? 1. Então, isso aqui dá igual a 1. Olha para cá. Então, A elevado a menos n vezes A elevado a n é igual a 1. Tá bom? Ora, se eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso passar isso aqui lá para baixo. Então vai ficar assim, ó. Esse vai ficar A elevado a menos n, o 1, e esse A elevado a n desce. Então fica assim, ó, A elevado a n. Então olha para cá, a nossa propriedade tá aqui. Tá certo?
Beleza, vamos para a segunda parte da aula aqui, venha comigo. Fiz um resumo aqui, tá? Das 5 primeiras. A sexta propriedade, ela se refere ao expoente fracionário. Então, ó, uma potência com expoente fracionário vai virar uma raiz, tá? Eu quero dizer para você aqui o seguinte, olha só. Eu desenhei aqui um sol para facilitar, para ver se você aprende com mais facilidade. Entenda como isso aqui que é uma marquise, ó, tá? Protegendo do sol. Por exemplo, ó, o M está no sol e o N está na sombra. Isso aqui vai virar uma raiz da seguinte maneira, ó, uma raiz em que você repete o A, ó, a raiz em que você repete a base, o A, tá bom? E da seguinte maneira, entenda aqui agora como a minha marquise, tá? Vou fazer aqui de outra cor, a minha marquise é essa. Então, quem está no sol, o M, vai para a sombra, olha a marquise, ele vai para a sombra. E quem está na sombra, vai para o sol. Pronto, é só isso aí. Vem ver um exemplo aqui, ó. Olha o exemplo. Isso aqui, como expoente é fracionário, ele vai virar uma raiz, tá? O 5, ele permanece como base. E aqui eu tenho o Sol, tá? Quem está no Sol, 2, vai para a sombra, vai para dentro, ó, da raiz, tá bom? Ó, aqui, a marquise aqui, ó. E quem está na sombra, o 3, ele vem para o Sol, ó. Vem para o Sol, pronto, acabou. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Se você quiser resolver, você bota a raiz cúbica de 25, tá certo? Vamos lá. Olha o segundo exemplo. Como o expoente está negativo, a gente não vai trabalhar com expoente negativo, nós vamos aplicar a propriedade, essa propriedade aqui, ó. Tá? Quando o expoente é negativo, inverte a base. Então, a base é 1 sobre 4. Qual é o inverso de 1 sobre 4? 4 sobre 1, que é o mesmo que 4, tá certo? E o expoente, ele fica o quê? Positivo, então vai ficar, ó, 3 sobre 5 positivo, tá? E aqui é simples, você vai transformar em raiz, ó, fração, o expoente, raiz. O 4 permanece, Sol. Quem está no Sol? 3, vai para a sombra. Quem está na sombra? 5, vai para o Sol. Tá certo? Simples. Se você quiser resolver aqui, fica a raiz quinta de 4 vezes 4 vezes 4, 64. Raiz quinta de 64. Olha esse outro exemplo. Esse outro exemplo ele é um pouco diversificado. Porque, ó, 0,5, você não vai trabalhar com número decimal. Você vai trabalhar com fração. Então, isso aqui, ó, 0,5 é meio. Meio é 1 sobre 2, certo? E aqui agora você vai fazer o quê? Você vai transformar em raiz. Como expoente fracionário, ó, raiz, o 7 permanece. Quem está no Sol, ó, o Sol, 1, vai para a sombra. Quem está na sombra, fica do lado de fora no Sol, tá? Então, isso aqui é raiz quadrada de 7. Porque 7 elevado a 1 é o próprio 7. Esse aqui agora, esse aqui é bom. Preste atenção. Primeira coisa, isso aqui é um número decimal. Primeiro a gente transforma em fração. 0,25, vou colocar aqui embaixo, ó. 0,25 você vai transformar em fração. Como tem dois números depois da vírgula, vai ficar 100 embaixo e em cima fica esse número sem vírgula, que é 25. Agora você simplifica. Simplifica 25 com 100, dá para simplificar por 5 ou dá para simplificar pelo próprio 25. Então, você divide 25 por 25 dá 1 e 100 dividido por 25 dá 4. Então, na verdade, essa fração, esse número decimal é essa fração. Então, vai ficar assim, ó, 81, o menos permanece e 1 sobre 4, ok? Agora, você vai fazer o seguinte, preste bastante atenção. Como aqui tem um sinal de menos, você inverte a base, tá? Mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, na letra, no segundo. Então, vai ficar assim, ó, 81 fica 1 sobre 81. E aqui eu vou, ó, colocar parênteses, o sinal do expoente muda para positivo. 1 sobre 4 fica positivo. Agora, faz o seguinte, ó, como o expoente é fracionário, transforma em raiz, o 1 sobre 81 vai permanecer, tá? E aqui é o Sol. Quem tá no Sol é o 1, vai para a sombra, boto parênteses e coloco o 1 ali do lado de fora. Quem está na sombra é o 4, vai para o Sol, vai para o lado de fora, tá certo? Então aqui, ó, você pode tirar o 1 se quiser, fica a raiz quarta de 1 sobre 81, tá bom? Muito bem. Essa foi a primeira parte da nossa videoaula. A segunda parte, confere no link da descrição desse vídeo. Se você gostou, dá um like. Se não gostou também, dá um dislike aí, né? E deixa um comentário para dizer quais são as suas sugestões, tá certo? Compartilhe esse vídeo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!